Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha, pessoal, falaremos nessa semana sobre obesidade. Campo Grande, assim, uma das capitais com mais obesos no país. Nossa convidada é a nutricionista Juliana Mendonça, que já está aqui conosco. E Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E, gente, o cenário aqui tá lindo. Você começa a se alimentar pelo olhar, não é? De tão colorido que é, não, Juliana? Com certeza. E saudável também, né? O olhar diz tudo, né? Diz tudo. Aqui do meu lado esquerdo também é uma refeição completa, gente. O mais interessante, passa por uma consulta. Se você quiser fazer algo, né, individualizado, lá o tratamento totalmente, né, individualizado, e você passa por uma consulta e aí ela vai mostrar para você toda a forma, né, para melhor fazer, né, Juliana, uma alimentação saudável, não é? Com certeza, Cláudia, é isso aí. Olha só, e o obeso é quem está acima do peso, né? Mas explica pra gente essa relação a saúde, não é só uma coisa de ter a beleza, né, da pessoa ser magra, enfim, mas é uma questão, sem sombra de dúvidas, né, acima de qualquer coisa, saúde, não, Juliana? Pois é, Cláudia, eu costumo sempre falar no consultório, meus pacientes, a maioria hoje se preocupa muito com estética, mas o primordial é a saúde. Sem o excesso dúvida. de peso acima, não faz bem para ninguém. Né? Então a estética sim é importante, principalmente para nós mulheres, que a gente vive muito preocupado com isso, mas acima de tudo é a nossa saúde. Sem sombra de dúvidas. O que leva uma pessoa à obesidade, Juliana? Principalmente hoje, a alimentação é muito farta. Né? A gente vê antigamente uma alimentação muito mais natural, com poucos alimentos industrializados, com poucos alimentos processados. Agora hoje, aonde você vai, a quantidade de alimentos processados, industrializados, que é fácil, né? Muito fácil, você chega, abre um pacote e ali está pronto. Antigamente não era assim. Isso, para poder ter uma vida útil maior, é adicionado composição química altíssima e que isso prejudica a saúde e também prejudica o peso. Sem sombra de dúvidas. Mas existe uma diferença entre sobrepeso e obesidade, Juliana? Existe sim, o sobrepeso é quando o paciente está um pouquinho acima, a pessoa está um pouquinho acima do que é ideal, do que é adequado, considerando sempre sexo, idade, tá? E estrutura óssea também, Cláudia. Eu costumo geralmente desmistificar, por exemplo, o IMC que todo mundo faz, porque o IMC ele é pontado, só que ele é global, ele não diferencia homem e mulher e não leva em consideração o peso ósseo, a estrutura óssea. Olha só. Então isso é muito bacana também. Entendi. Mas a gente pode dizer que o sobrepeso, você diz que é pouca coisa, né, acima do peso. Seria o quê? 1 quilo, 2 quilos acima do peso? Até onde a gente pode diferenciar que uma pessoa está com sobrepeso ou que definitivamente ela já está obesa? Isso não só um adulto, uma criança também, né, Juliana? Exatamente. Tem alguns testes que nós fazemos e geralmente são profissionais da saúde que é mais adequado. Então não é só o visual, você olhar para a pessoa e ver, tá? O sobrepeso é aquele paciente que tem ali em torno de 5 a 7, a no máximo 8 quilos acima do que é recomendado, considerando esses requisitos. Altura, né, idade, sexo, lógico, vai ficando um pouco mais velho, essa quantidade, essa taxa de MC, vamos dizer assim, que o pessoal usa, não pode ser considerado comparado com uma pessoa que é muito mais nova. Se a gente pegar a relação aí de uma mulher de 30 anos e uma mulher de 65, você não pode fazer a mesma avaliação. Nós vamos ficando mais velhos, a gente vai perdendo naturalmente líquido, naturalmente músculo. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Até porque tem a questão hormonal também, né? Que período da menopausa nas mulheres, andropausa nos homens, andropausa também, né? E assim, em relação à questão da obesidade, quais são as doenças que são desencadeadas geralmente, Juliana? Então, hoje o que é muito comum, diabetes, é um dos principais e que todo mundo conhece, hipertensão, doenças cardiovasculares em geral, tá? E muito atual, alguns tipos de câncer que são relacionados ao aumento do peso. É mesmo? Sim, vários cânceres estão relacionados, até por causa da alimentação, né, Cláudia? Sim, sem dúvida. A pessoa para ganhar peso, para entrar, vamos colocar aí na taxa de obeso, ser considerada uma pessoa obesa, a alimentação não está legal. E a alimentação não estando legal, o excesso, por exemplo, de açúcar branco, tem uma relação muito forte com câncer, açúcar branco, né? Propicia o aumento, sim. Sem sombra a chance. de dúvidas.
Ainda mais se a pessoa tiver predisposição, né? Com certeza, com certeza. Como que pode ser diagnosticado, claro, através do profissional de saúde, né? Se a pessoa está realmente obesa, porque ela pode estar somente com sobrepeso, né? Mas como é que é classificado? Tem a questão também do sedentarismo, né? Que é, sem sombra de dúvidas, muito saudável para que a pessoa não tenha só uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Aí vem aqueles questionamentos, mas é muito caro para eu poder ter uma alimentação tão colorida quanto essa, né? Como é que é em relação a isso, Juliana? Então, vamos voltar aqui, né? Vamos pegar esse fecho todo aqui. O que acontece, Cláudia? Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, é caro. Mas quanto mais natural, eu costumo dizer, siga o que seus avós comiam. Com exceção da gordura, né, gente? Que tem que diminuir, que antigamente comia uma quantidade de gordura maior, mas o trabalho era braçal. Né? Então queimava muito mais. Hoje as pessoas estão muito mais sedentárias. Sim. Tudo é no computador, tudo é na máquina, tudo é apertando o botão. Né? Não tem como. É muito prático, tudo é muito rápido, prático. Né? Vão acontecendo. Eu falo, volta, diminui a gordura, que era comida de volta. Saladinha, eu sempre costumo dizer, por exemplo, Juliana, é muito caro, hoje verdura, legume, tá um preço exorbitante. Mas ninguém deixa de comer carne, né? Exato. E o quilo da carne? E se a gente olha, por exemplo, uma saladinha assim, ó, comum, né, gente? Do dia a dia, uma rúcula, um alface, um tomate, é muito mais barato do que você comprar 1 quilo de carne. Gente, sem sombra de dúvida, também é um prato lindo, né? Olha, colorido, sim, saudável e simples, barato. E barato, né? Arroz. Juliana, hoje tudo está muito mais caro, mas o arrozinho e o feijão de todo dia não falta, não é verdade? Então não tem problema nenhum. Outra coisa que as pessoas hoje não têm noção é a quantidade, Cláudia. Então não é só a qualidade. Eu vejo que às vezes as pessoas sabem comer corretamente. Vejo, identifico muito isso na clínica, mas erram na quantidade. É saudável, eu posso comer à vontade. Olha só. Eu trouxe exemplo, por exemplo, do lanchinho ali da melancia. A melancia é uma fruta que a gente considera uma fruta barata. Tá? Só que o que o pessoal faz? Não come uma fatia. Geralmente come 2, 3, 4. Meia melancia. Meia melancia. Né? Então, é você não pesar qualidade com quantidade. Melancia é fruta? É aqui, é saudável. Então eu posso comer à vontade. É aí onde é. Exato. Da mesma forma, né? Laranjas, maçãs, enfim. Aquela quantidade exacerbada, não, Juliana? Não, então eu estou já me alimentando de forma saudável, porque é fruta, como você colocou, né? Exatamente. Agora está na moda, por exemplo, alimentar sem carboidrato, né? Proteína, proteína, proteína. Nós precisamos Aquelas dietas, né, da moda, né? Nós precisamos de um pouquinho de cada grupo alimentar. Então, o que acontece? Deixa de comer, por exemplo, o carboidrato, que é necessário, para comer uma quantidade exagerada de proteína. Exato. Aí sobrecarrega rim, sobrecarrega vesícula. Eu trabalhei algum tempo em hospital e eu vi a quantidade de pacientes, por exemplo, com litíase biliar. Isso. Porque excesso de proteína, excesso de sódio. Então eu acho que na verdade é o bom senso, Cláudia. Sem dúvida. Bom senso. E como é que vai se diagnosticar? Se é obesidade ou se é sobrepeso? Eu gosto muito da bioimpedância. Okay. É um exame simples que é feito em algumas clínicas. Por quê? Porque a bioimpedância, ela avalia não só a gordura palpável, tá? Ela avalia também a gordura visceral, que é o que a gente não vê. Essa avaliação, que hoje eu acho que é um teste bem específico, tá? Ela dá um norte, ela orienta, não, considera idade, considera sexo, considera o peso, tá? Então ela vai mostrar ali, e aí, eu tô obesa, não tô, como tá a minha taxa metabólica, qual a ingestão calórica que realmente eu preciso para manter o peso. E é legal esse exame também, porque ele mostra por região. Ok. Como que acontece esse exame, essa avaliação? Super simples. Eu gosto que o paciente faça em jejum. Né? Vai em jejum, tem que ficar, lógico, com roupa íntima ou biquíni, tá? E aí você sobe numa máquina, é colocado a tua idade, o sexo, e é 1 minuto.
é como se fosse uma leitura mesmo. Olha que é muito bacana. interessante. Você fica paradinho ali e aí depois ele vai fazendo toda a tua leitura. Exatamente. Que bacana. Muito interessante. Juliana, em relação à questão da obesidade, né? Ela é hereditária? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas é porque é genético, né? E acaba colocando a culpa em outras questões e não assume realmente, de fato, que não está com uma alimentação adequada, né? Mas, de uma forma ou de outra, tem essa questão também da hereditariedade? Legal essa pergunta, Cláudia. Eu gosto de desmistificar isso. Tá. A porcentagem da hereditariedade é muito pequena. Olha só. Então, a gente cai naquela frase muito comum. Você é o que você come. Tá? É muito fácil colocar a culpa, né? Na mãe, no pai, na avó. Leve, né? Lógico, leve. Tô tirando o fardo das minhas costas. Né? A culpa não é minha. Minha mãe, meu pai. Não. A gente é o que a gente come. Tá? Entrou aqui, vai resultar no teu corpo. Não tem jeito. Então, são escolhas. Na verdade, não há como não assumir, de fato, como protagonista a sua própria vida, né? A sua saúde, né? A questão da alimentação, a questão dos seus hábitos. Hoje em dia, muita coisa se mudou, como você falou, em relação à questão dos avós, né? Como seus avós, só que você lembra que seus avós também tinham umas outras atividades que eles faziam, muitas vezes serviço braçal, né? Então, correria, pressão do dia a dia, tudo é muito mais fácil colocar a culpa na atualidade, não, Juliana? É lógico. Aí vem as dietas milagrosas, aquelas coisas mirabolantes, e as pessoas acabam prejudicando o próprio organismo, não? Sim, é a busca da perfeição, né, Cláudia? É não assumir como você realmente é. Eu gosto muito de frisar isso. Eu preciso cuidar, sim. Né? O meu corpo é o que eu tenho, é o meu escudo, mas é a minha saúde. Foge um pouquinho do lado estético. Hoje as pessoas são muito ligadas ao lado estético, principalmente nas mulheres. Não, é a minha saúde. Exato. Eu escuto uma desculpa muito, que eu acho um absurdo hoje. Ah, eu não sei se eu vou morrer amanhã. Gente, eu tenho que comer tudo hoje. Eu acho isso, gente, o fim, né? Desculpa, isso pra mim é uma palavra usada por pessoas covardes, que não conseguem cuidar de si mesmo e usam isso como uma forma de escudo, de proteção. É ou não é? E aquela questão também que você fala de que é muito caro, como é que eu vou me alimentar? Porque hoje tudo é muito caro. Muito caro acaba ficando para a sua saúde, né? Você ter que passar por uma série de tratamentos, você passar por remédios, medicações, porque já comprometeu o seu próprio organismo, não? Exatamente. Você vai colocando ali, você deixa de gastar com uma alimentação simples, vou dar um exemplo depois, um cardápio super simples, saudável e barato. E acaba gastando com remédio. Exatamente. É ou não é? Remédio, exame, internação, cirurgia, dependendo. Exatamente. E às vezes acaba hoje tendo que ir num médico particular, aí você tem uma consulta que você teve que gastar, e aí você tem exames que você teve que gastar. Então, peraí, eu não posso comer alimentos simples, que são baratos, mas eu posso me entupir de porcaria e depois gastar com a minha saúde. Olha só. Gente, vocês não têm ideia de como tá cheiroso esse estúdio aqui com esses bolos e tudo mais, né? E agora vendo esse bolo aqui, Juliana, pessoas que gostam de doce, como é que vai fazer? Vai comer o doce, não vai comer o doce? Eu tô vendo esse bolo lindo aqui ao meu lado, né? Como é que faz para não engordar, sendo assim, fã, né? Vamos dizer assim, dos bolos, dos doces, dos chocolates? Então, Cláudia, o que eu sempre digo, eu não preciso comer doce todos os dias. Escolhe um dia na semana. Eu tô com vontade de tomar uma bola de sorvete, mas eu não posso colocar isso no meu dia a dia. Tá? Ou uma outra opção é você preferir alguma coisa que tenha um valor calórico mais baixo e que seja feito com alimentos mais naturais. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Olha só, gente, esse bolo, do que ele é feito aqui embaixo, Juliana? Então, ele é usado aveia, ele é usado castanhas no meio, banana, uma calda super simples que é com chocolate amargo. Olha Só que se você comparar, Cláudia, com um bolo normal, ele tem em torno de 40% a 50% menos caloria. Olha isso. Gente, chegou uma pergunta que diz assim, olha. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em abril deste ano disse que o brasileiro reduziu o consumo de refrigerantes,
Que outras mudanças na alimentação são necessárias para melhorar a qualidade de vida dos campograndenses? Ai, ai, ai. E reduzir a obesidade da nossa população, Juliana, sendo assim? Pois é. O que está acontecendo? Nós tomamos um susto aí, né? Nossa capital ficou em evidência por um assunto que não foi muito legal. Campo Grande está aí nos primeiros aí de obesidade. Exato. Na verdade, se você olhar a reportagem inteira, Cláudia, bem interessante isso, a diferença entre as outras capitais é muito pequena. Olha. É 1 ou 2%, Campo Grande está aí, acho que em segundo, e as outras capitais a diferença é muito pouca mesmo, é muito pequena. Exatamente pelo que a gente já conversou no início. Excesso de alimentos fáceis, processados, com uma quantidade de aditivos muito grande e que você acaba colocando isso no seu dia a dia, não é esporádico. Entendo. Campo Grande tem uma vida, eu costumo sempre falar isso, é uma capital que tem uma vida noturna muito intensa. Sim. E é diária, é ou não é? É. Você sai em Campo Grande... Ainda que seja uma segunda-feira. Exatamente. Então tem já essa predisposição. E aí o que acontece? O pessoal sai, ninguém sai à noite, vamos ser bem sinceros, né? Para ir num rodízio de salada. Eu costumo sempre dizer isso. Gente, se alguém criar um rodízio de salada, morre de fome. Quem queria no rodízio de salada? Não é verdade? Então a gente sai para quê? Para comer coisas que engordam, guloseima. Além de muitas vezes fazer errado durante o dia, chega à noite, vai sair, vai bater um papo, é sempre com alguma opção muito calórica. Exato. E aí eu ressalto para a parte do carboidrato. E assim também, né, Juliana? Só para não te cortar e já te cortando. Não é só o adulto, né? As crianças vão junto. Opa! As crianças todas vão juntas e o pai, a mãe, quer dizer, a família acaba, né? Se alimentando assim dessa forma exagerada. Cláudia, sempre que eu vou atender criança, eu gosto primeiro de conversar com os pais. Porque eu falo que nós temos que ser espelhos, eu tenho uma filha também, não só na nossa maneira de ser, né? Mas também o que a gente come. Então eu vejo assim, os pais levam a criança lá, a criança está obesa, quer muitas vezes obrigar a criança a comer alguma coisa, mas ele mesmo não come. Eu falo, peraí, é isso aí. Você tem que ser exemplo para o seu filho também na alimentação. Mas você come a saladinha todo dia? Você evita fritura na sua casa? Você toma refrigerante? Então, peraí, como você vai ajudar o seu filho se você é o espelho dele e você não está fazendo as coisas? Então, as crianças, elas estão crescendo de acordo com o meio que elas vivem. E a gente tem muita responsabilidade com isso. Total responsabilidade com isso. Minha filha, não toma refrigerante, mas na minha casa não falta Coca-Cola. Mas eu posso e você não? Não, tá errado. Como assim, né? Como assim? Não dá. Né? Então tem que ser exemplo. Até porque elas crescem por imitação, né? Opa! Tem um período da fase ali que é totalmente imitação. Então ela vai se alimentar exatamente daquilo que o pai, que a mãe se alimenta. Come tomate, mas o pai não gosta de tomate. Mas peraí, pai. E tem também aquela questão dos ganhos secundários, né? Enche a criança de doce porque ele não pode estar ali, então vamos presenteá-la, né? Vamos dizer assim. Sejam brinquedos eletrônicos, o próprio celular também, tablets, enfim, como doces, né? E acaba liberando muito para a criança. Eu tenho veio a lembrança de um exemplo de uma paciente que a mãe chegava todo dia à noite, acostumou a filha com uma surpresa. Então ela chegava, ela já era recepcionada, esperando. Mãe, qual que é a minha surpresa hoje? E a surpresa, cada dia era um doce diferente. Esses são os nossos obesos do futuro. Olha isso. E Campo Grande, né? Como você colocou, casas noturnas, vida noturna, mas também Campo Grande você vê uma quantidade muito grande de confeitarias, né? De casas de bolo, mas também tem os empórios, não, Juliana? Opa, e isso é uma tendência. Campo Grande está muito bem servido, tá, Cláudia? De empórios. Eu que trabalho na área, que estou tendo que sempre pesquisar e ir atrás de produtos novos, muito bem servido. E as pessoas hoje se preocupam muito mais com isso. O que acontece com relação às docerias? Não sou contra, de maneira nenhuma, mas é ter o bom senso. Tá? Eu não posso comer doce todos os dias e achar que isso é saudável. Né? Hoje um dos venenos aí, vamos pôr assim, mundial, é o açúcar branco, simples. E a maioria dos doces não tem como, todos praticamente, né?
Desde que seja um doce, lógico, que é já voltado para um lado fit, para um lado um pouco mais light, que aí acaba usando outras estratégias. Mas se não é o açúcar branco, é o açúcar simples, e que é um dos vilões. E as pessoas às vezes também não têm o hábito de saber utilizar os adoçantes, né? Exatamente. O que acontece? Criou-se que adoçante causa câncer, né? Gente, se eu for pensar assim, eu não como mais nada. Tudo hoje tem uma correlação com câncer, tá? Tem alguns adoçantes, lógicos, que não são recomendáveis. Eu, particularmente, para quem estiver assistindo, eu gosto muito da base de sucralose ou do stevia. Até então, são os que a gente tem aí, que eu falo até então, tá? Porque a parte de alimentação, saúde, nutrição, é muito estudo. Hoje o que você indica, amanhã você não indica mais. Então, assim, uma dica, eu gosto muito da base de sucralose ou stevia. Olha só, e é preciso também saber que o momento que você vai adquirir esses produtos, é preciso ter um tempinho, né? Porque afinal de contas é para a tua saúde, né? O tempo de olhar rótulo, de olhar a validade, que é muito importante também. Olha, gente, muito interessante, muito importante estarmos aqui hoje com a Juliana, né? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.